É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos nesta belíssima manhã de quarta-feira, hoje 29 de julho. Você que está conosco, internauta, não saia daí. Continue sentado em sintonia, ouvindo, recebendo a palavra de Deus que vai alimentar o seu coração. Você que está na TV Master, TV a cabo, canal 20, certamente Deus vai abençoar a sua vida nesta manhã. De sorte que esperamos que todos continuem conosco. Divulguem o nosso programa, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, para que eles todas as manhãs, assim como você, possam alimentar os seus corações com a palavra de Deus. Nesses tempos em que as pessoas estão muito aflitas, em estado depressivo, sem paz de espírito, sentindo pânico, medo de toda essa doença que se alastrou no mundo, é hora da gente se voltar para Deus, é hora de nós estarmos em sintonia com a palavra de Deus e recebermos conforto, lenitivo para as nossas almas. E assim que nós devemos, nesse comecinho do programa, deixar os nossos telespectadores com essa missão. Divulgue o nosso programa. Se você puder, também ore pelo nosso programa. Se você quiser contribuir conosco para que esse programa permaneça no ar, eu tenho sempre deixado a conta bancária aí ao pé do programa, do seu televisor, para que você possa ajudar a manter este programa no ar. Conta corrente, Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, repetindo, 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5, conta corrente 7551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos a todos que cooperarem conosco. Estaremos logo mais ouvindo a conclusão dessa mensagem que nós estamos transmitindo sobre o Salmo 23. Este salmo realmente tem sido um salmo, embora que muito conhecido e até decorado por muitas pessoas. É bom que durante esses dias nós reflitamos na importância que há nas palavras que esse salmo descreve, escrito por Davi. E eu acredito que você que está nos acompanhando deve estar aprendendo muito, como eu estou aprendendo também, com as palavras do Salmo 23. Nesse instante, queremos deixá-los com a conclusão desta mensagem sobre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Minha confiança está no Senhor. Não está em político, não está em presidente, não está em monarca, não está em reis, não está em... Está no Senhor. E aí no Salmo 127 ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. No Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aliás, no 127 ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Deus é quem guarda a minha casa, Deus é quem protege a minha família, Deus é quem protege a nação. Não é uma padroeira. Me perdoe a franqueza, mas é o Senhor. Salmo 122. Aí eu quero agora me voltar para quem está em casa. Eu vou hoje trabalhar para você que está em casa. Você que está em casa, repita comigo o que é que diz no Salmo 122. Você que está em casa, os daqui não, vocês já estão aqui. Vocês estão alegres na presença do Senhor. Mas quem está em casa, ele diz aí: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não fique em casa, venha à casa do Senhor. Você não sabe o que você está perdendo. Você que está em casa. Irmãos, quando um tição de brasa se junta com o outro, pega fogo. Mas na hora que está isolado, a tendência é
aquela tirnazinha, né, aquela cinzazinha, vai apagando e fica apagadozinho mesmo. Aqui você encontra aquele fervor, aquele fogo, aquele calor humano. Como é bom ver um homem como o presbítero Sebastião aqui conosco, a irmã Nevinha conosco, o irmão Paulo, diácono Edivaldo, tantos, eu não vou citar mais tantos nomes, mas para não perder muito tempo, mas como é bom estar pertinho, juntinho de vocês. Quem pode dizer amém? Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Amém, irmãos? É como o óleo precioso que desce sobre a barba, sobre a cabeça de Arão. E ali o Senhor ordena as suas bênçãos sobre aqueles que invocam o nome do Senhor. Salmo 139. E aí esse salmo eu quero parar um pouquinho. Porque nesse salmo, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Os momentos mais difíceis da minha vida, os momentos mais críticos pelos quais eu passei, este Salmo 139 foi pastos verdejantes para a minha vida. Pastos verdejantes. Deus me confortando, Deus me consolando, Deus me dirigindo, Deus me orientando, Deus dizendo, não é assim. E o salmista começa dizendo, no Salmo 139, que fala da onisciência, onipresença e onipotência desse Deus. Que Ele sonda o nosso coração, sabe quando a gente se assenta, quando se levanta. Ele nos cerca por trás e por diante. Antes que as palavras cheguem nos meus lábios, Ele já sabe o que eu ia proferir. Todos os meus dias, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Ele viu e contemplou a cada um de nós em substância informe, irmã Socorro, quando estávamos sendo formados no ventre. Aqui é pastos verdejantes mesmo. Aí você passa a se relacionar, a ter intimidade com Deus. É muito diferente de quem está comendo outros pastos que a gente vai ver ao término desta mensagem. Salmo 136 é um coro de exaltação pelas misericórdias do Senhor. E o Salmo 150, ele diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Agora, irmãos, preste atenção, face aos desmandos que a igreja, como corpo de Cristo, tem enfrentado, Bosco, tem enfrentado e resistido durante esses séculos passados, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Do 1º ao 3º século, a igreja, no iniciozinho, de forma embrionariamente falando, eles se alimentavam somente de pastos verdejantes. Essa palavra que está aqui. Pastos verdejantes. As escrituras sagradas, fundamentada na doutrina dos apóstolos, conforme Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pastos verdejantes é isso aqui, para quem está aqui comigo e para quem está em casa. Isso é pastos verdejantes. Entretanto, após o 3º século, a igreja foi estatizada. E pasmem o que eu vou dizer. A palavra de Deus, que é inerrante, foi substituída pela infalibilidade papal. Você sabe do que eu estou falando. Um ser humano falho como eu e como você, considerado infalível. Só quem é infalível é Jesus. Somente Ele, mais ninguém. Se alguém tem esse atrevimento, é mentira de Satanás. A antiga serpente está enganando muita gente. Aí vem outros ensinos. Irmãos, eu não vou muito adiante por causa do tempo, mas purgatório, Satanás ainda consegue, nesses tempos tão adiantados quanto nós estamos, incutiu na cabeça das pessoas que você tem direito a um purgatório, quando que a Bíblia diz só há 2 lugares, céu e inferno. Aqui neste livro
que é pastos verdejantes, me mostra que só tem 2 lugares. Não tem um meio termo não, é 2 lugares, o céu e o inferno. Lá no livro de Provérbios, capítulo 15, salvo engano, versículo 25, diz: para o entendido há o caminho que o leva para cima, a fim de evitar, capítulo 25, versículo 15, para o entendido há o caminho que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. É isso que a Bíblia mostra, não diz purgatório. Eu queria ter tempo para falar aqui sobre aquela história que Jesus contou do rico e Lázaro. O rico estava no Hades, Lázaro estava no seio de Abraão. Então, após o 3º século, a igreja começou a receber uma influência maligna, diabólica, satânica, perniciosa, nociva à fé de qualquer criatura. E em virtude disso e de toda essa deturpação, causa-nos vergonha. E eu vou dizer aqui uma expressão que eu já ouvi jornalista dizer, isso por isso que eu vou dizer, causa até nojo. Nojo. Porque estão fazendo da casa do Senhor casa de negócio. E Jesus disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. O que não é diferente hoje em nossos dias, pois trocaram os pastos verdejantes por sal grosso. Eu vou perguntar aqui, irmãos, quando a gente vê alguém precisando de ajuda, de alimentícia, tem muita gente que, porque é um pouquinho assim amarradinho, inventa de dar um pacotezinho de sal. Se todo mundo der um pacotezinho de sal, vai alimentar quem está com fome, busco. Mas tem muita gente que deixou de se alimentar com os pastos verdejantes, que é essa palavra, está comendo aí o sal grosso, a rosa ungida, a vassoura ungida, a meia ungida, para onde você pisar a planta do seu pé, abençoar a sua vida. Há muita gente, inclusive hoje, sendo enganada pela antiga serpente, dando R$1.000 por um grãozinho de feijão. Isso não está na Bíblia, mas é que essa grande massa não está se alimentando com pastos verdejantes. Então o que o diabo oferecer, os pratos de lentilha que o diabo oferecer, as pessoas estão comendo. E isso, cada dia mais a humanidade se afasta de Deus. Ah, meus irmãos, pastos verdejantes. Está acontecendo o contrário hoje, porque as pessoas desprezaram a palavra de Deus. Bem profetizou Osés no capítulo 4, versos 6 e 12. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E porque os sacerdotes rejeitaram também, eu rejeitarei a eles, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz: 2 males cometeram o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Eu diria, parafraseando esse versículo, desprezaram a palavra, desprezaram o conhecimento da palavra, desprezaram o próprio Deus, desprezaram pastos verdejantes e passaram a beber águas de esgoto. Presbítero Juarez, água de esgoto, que a gente tem até nojo de olhar. Mas essa pouca vergonha que está vendo aí, a gente tem que falar a verdade, para que pelo menos a ficha caia de quem está nesse engodo, enganado pela antiga serpente. Você beberia água de esgoto? É isso que estão fazendo. Desprezaram, como diz aqui Jeremias. O Senhor diz: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Lá no livro de Osés, capítulo 4, versículo 12, ele diz: o meu povo consulta o seu pedaço de pau e a sua vara lhe dá resposta. Porque o espírito de prostituição os engana, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. A carta magna que Deus deixou para reger a nossa vida, a bússola, que é essa palavra, pastos verdejantes. Portanto, terminando este sermão,
eu quero deixar 3 recomendações. A primeira delas é que repliquemos e combatamos toda forma de ensino espúrio aos pastos verdejantes, como fizeram os reformadores. Deus me deu o privilégio, no ano em que celebrou-se os 500 anos da Reforma Protestante, e nós fizemos na nossa excursão, acho que Maurizete estava conosco. Não. Nós visitamos em 1976, fizemos a primeira viagem e nós incluímos a cidade de Heidelberg, na Alemanha. A senhora foi conosco, Maurizete, foi. Heidelberg. Nós visitamos o castelo, aonde Lutero ficou escondido, porque Lutero foi um dos reformadores, que rompeu com tudo, toda forma de indulgência, de engodo, de engano, de mentiras, de dogmas. 2017, tivemos, mas porque antes a gente teve em Wittenberg, na Alemanha. Visitamos a igreja onde Martinho Lutero pregou as 95 teses, o púlpito onde ele pregou também muitas vezes. Em 2017 a gente visitou Berna, na Suíça, e Genebra, na Suíça. Foi essas 2 cidades, Genebra, e visitamos a igreja onde João Calvino, um outro reformador, rompeu com tudo que era de engodo, de mentiras da antiga serpente, dogmas, indulgências e tudo. Tivemos visitando a casa onde João Calvino morou. Isso foi quando celebrou-se os 500 anos da Reforma Protestante. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque parece que a reforma que aconteceu em 1517 precisa ser também realizada hoje, em pleno século 21. Como eu disse para vocês, quanto engodo, quanto engano as pessoas estão deixando e desprezando pastos verdejantes para acreditar nas mentiras e nos engodos de Satanás. O meu povo consulta um pedaço de pau e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os engana e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Oséias 4:12. Portanto, deixamos aqui essas 3 recomendações. A primeira delas, repliquemos e combatemos toda forma de ensino espúrio a pastos verdejantes, como fizeram os reformadores, que elaboraram 5 solas. 3 delas foi o Martinho Lutero: sola fé, sola escritura e sola Cristo. E as outras 2 foram os outros reformadores, João Calvino, John Wycliffe também. Só a graça e só a glória. Então precisamos de valorizar isso aqui. Pastos verdejantes está aqui, Fabrício, é isso aqui. Segunda coisa, confiramos tudo aquilo que estamos ouvindo, conforme faziam os cristãos lá em Bereia, que eram mais nobres do que os de Tessalônica. Quando ouviram a pregação do Evangelho, lá em Atos capítulo 17, versos 10 a 15, eles foram conferir com a palavra se era de fato aquilo, como eles estavam ouvindo o que estava sendo ensinado. Irmã Ana Paula, foram conferir. E é o que as pessoas precisam fazer hoje. Quando você vê alguém ensinando aí sal grosso como alimento, um caroço de feijão por R$1.000, é porque você está acreditando nisso, porque você rejeitou, desprezou pastos verdejantes. Somente isso que eu posso lhe dizer. Então os cristãos de Berea foram mais nobres do que os de Tessalônica, por isso que eles foram buscar orientação, conferir com a palavra. Paulo, quando chegou em Atenas, lá no Areópago, nós também tivemos lá, o Maurizete esteve conosco, e outros irmãos, Joacil Brito, que está em casa nos assistindo agora. Nós subimos lá no Areópago, e lá Paulo encontrou muitos altares erigidos a muitos deuses, e alguém colocou lá uma frase, erigiu um altar e colocou ao Deus desconhecido, porque eles julgavam que poderiam ter esquecido o nome de algum Deus, para que esse Deus não tivesse
que cobrar deles, que ele foi desprezado, foi esquecido, foi deixado de ser adorado, pelo menos olha aqui, esse Deus não vai ter que cobrar isso nada da gente. Aí Paulo chegou lá e viu ao Deus desconhecido. Epa, quem era Paulo antes? Paulo era um homem inimigo de Deus, inimigo do Evangelho, inimigo dos cristãos, açoitava, aprisionava, matou muitos cristãos. Mas quando ele ia a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ele conheceu pastos verdejantes. Aí a vida de Paulo mudou. Aí quando Paulo chega lá em Atenas, um leque de ídolos, uma gama de ídolos, Paulo disse, olha, eu queria que vocês me dessem um pouquinho de atenção. Eu quero falar sobre esse Deus que vocês colocaram aí, o Deus desconhecido. E quando Paulo pregou, uns rejeitaram, outros aceitaram. Dionísio, o Areopagita e Damares também se converteram com a pregação de Paulo, porque Paulo apresentou pastos verdejantes. Portanto, confiramos tudo aquilo que estamos ouvindo, como fizeram os cristãos lá em Bereia. Em último lugar, defendemos, ou sejamos contra, custe o que custar, as ideologias humanistas, materialistas, hedonismo, iluminismo, materialismo, comunismo, renascimento e a todos os tipos de ideologias de gênero contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus ou de pastos verdejantes. E aí eu quero dizer para vocês que hoje a humanidade em todo o mundo está vivendo um drama. Não é apenas uma doença. Grandes potências, uma no Oriente e uma na América do Norte, estão precisando de alimento. A Índia também, por causa da superpopulação. O Brasil hoje está sendo visto como um celeiro do mundo. O Brasil hoje está sendo visto como uma fazenda. Aqui tudo que se planta aqui dá. E há um espírito de se chegar a explorar o que nós temos. Nós precisamos de estar muito atentos. Oremos pelo Brasil. No último sábado deste mês a gente vai ter uma vigília, não é uma vigília, é a celebração do culto matutino, de 7 às 8 horas da noite. Um culto simbólico. Se quiser vir orar, pode vir orar, estaremos aqui. E aí, lá no livro de Amós, capítulo 8, versos 11 e 12, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de se ouvir as palavras do Senhor. Bruno, muita gente, Bosco, vai sentir fome e sede da palavra, como muita gente hoje está sentindo necessidade de comer. Quantas pessoas que foram desempregadas, não é no Brasil, é no mundo inteiro, estão passando fome material, não tem pão para comer. Essa mesma fome material, ela também tem sido espiritual. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, aquele que comer deste pão nunca mais terá fome, eu sou a água da vida, e aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede, e pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas, que salte para a vida eterna. No verso 12 de Amós, verso 12 diz: andarão de mar em mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Por quê? Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, isso está às portas para acontecer, a igreja não mais estará aqui. O Espírito Santo, que é quem revela, quem traduz, quem interpreta aquilo que nós não entendemos, como está lá em Romanos capítulo 8, verso 28, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos discernir. Muitas vezes Ele é quem nos dá a interpretação. E conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não mais estará aqui. E as pessoas vão querer ler este livro e não vão entender. Vão ter fome pela palavra e não vão se sentir alimentados. Vão ter sede por esta palavra e não vão se sentir dessedentados, porque ela não está mais aqui. Finalmente, o Brasil hoje tem alimento para alimentar, preste atenção, segundo
uma estatística da Embrapa. O Brasil hoje tem capacidade de alimentar e matar a fome de todos os brasileiros e alimentar por 3 vezes a fome do mundo inteiro. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso é uma estatística, Bosco, da Embrapa. Nós produzimos este ano 385% de soja. 385% de soja, Fabrício. E é por isso que países como o do Oriente, a Índia e um outro país, estão querendo se aproximar da gente. Só que um desses países que está trabalhando, e eu vou dizer aqui uma coisa em forma de código. Você sabe quantos dedos tem na mão, né? Todos sabem. Você sabe também traduzir entre a letra F e H, qual é a letra que está? Eu não posso dizer os nomes, eu posso falar aqui de forma quem quiser que entenda. Sim, os dedos da mão. E a letra entre F e H. Veja qual é a letra que tem lá. Por que é que eu estou dizendo isso? Decifra isso. Esse é o novo modelo de comunicação. Nós estamos sendo vigiados. Nós estamos sendo policiados. Nós estamos sendo monitorados. Quer ver uma coisa? Chega lá no shopping, chega dentro de um ônibus, chega numa loja qualquer aí, você vai ver uma frasezinha lá escrita: sorria, você está sendo filmado. Vocês estão pensando que Big Brother hoje está em todo canto com essa, e a letra F no meio, H depois. Hoje, agora no presente, 8 estados no Brasil estão debaixo desta ordem. Isso significa dizer, irmãos, que quando aquele cara surgir, vocês sabem que eu estou falando, ele vai ter o controle total. A mente humana vai estar manipulada, totalmente dominada por aquele cara. Vocês sabem o que eu estou falando? Terminando, meus irmãos, a igreja está vivendo um momento ímpar, um momento singular. A igreja está vivendo o momento mais, eu diria, mais importante da história da igreja, irmã Nalu. Porque, inclusive, apesar de, irmão Joãozinho, é Joãozinho que está aí, né? Depois eu quero terminar cantando aquele hino, ó Jesus, pastor amado. Você pode se aproximando ali, por favor. Eu pedi para ele me acompanhar esse hino. Que Jesus é que é o nosso pastor deste pastos verdejantes. E aí eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um momento mais histórico, podemos dizer, de toda a história da igreja. Por quê? Nós estamos vivendo um momento em que eu, como pastor, posso falar isso. E quem é da minha idade, e quem é mais novo do que eu, é mais velho do que eu, está vivendo um momento difícil de o novo normal. E isso está sendo terrível para todos nós. Porque a gente estava acostumado a muita coisa, a liberdade de ir e vir, Bosco. E a gente está perdendo essa liberdade. Estamos caminhando para um controle total. Isso está sendo difícil para a gente ingerir. Muito difícil, irmãos, aqui presentes. Mas eu quero dizer uma coisa, para vocês saírem daqui com seus corações flutuando de alegrias. Antes que seja consumado esse controle total, esse novo normal chegue ao ápice, Jesus vem nos buscar. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Amém. Tenham todos um bom dia, que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.